Bom, gostaria de saudá-los, né? Estamos aqui, meu nome é Williams de Paula Pereira, sou o professor formador desse módulo de programação para o web. Vamos trabalhar diversas tecnologias relacionadas ao web, né? Como conceitos introdutórios, né? Vocês já vão precisar de algumas ferramentas para trabalhar, como linguagem HTML, entre outras coisas, né? Mas estamos aqui à disposição de vocês para que a gente possa construir da melhor forma o conhecimento, né? Estamos aqui também com o nosso professor assistente, o professor Thiago Aguiar. Boa noite, professor Thiago. Boa noite, professor. Tudo bem? Em primeiro momento, né, gostaria que o professor Thiago Aguiar pudesse se apresentar. Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Thiago Aguiar. Eu sou tecnólogo em desenvolvimento de sistemas para o web, especialista em segurança de redes, né? Eu sou analista de sistema do Grupo Rovema e docente da Escola Profissionalizante Simone Araújo. Eu vou estar aqui auxiliando o professor com as nossas aulas de programação web, né? E estar auxiliando ele a adicionar conhecimento para que a gente possa dar caminho à nossa atividade, né, professor? Ok, então estamos aqui com a presença do nosso professor Thiago Aguiar, né, que vai nos acompanhar aí no decorrer da nossa construção de conhecimento acerca de programação web. Bom, então vamos à lousa aqui, né? Inicialmente, né? Bom, como já falado, meu nome é Williams de Paula Pereira. Minha experiência acadêmica, né, em termos de profissional acerca da computação, né? Sou bacharel em computação e especialista em engenharia de software, né? Atualmente, né, sou mestre na área de administração e professor de computação no Instituto Federal de Rondônia. Minha experiência profissional como programador de sistemas no Departamento Estadual de Trânsito, fui programador júnior também numa empresa de teleatendimento, a Contact, certo? E o nosso professor assistente, professor Thiago Costa, né? Experiência acadêmica em tecnólogo e desenvolvimento de sistemas para a internet, né? Especialista em segurança de sistemas e redes de computadores. Atualmente, ele é professor de computação na Escola Técnica Simone Araújo, né? Possui experiência profissional como analista de sistemas do Grupo Rovema. Bom, para iniciar a questão da programação web, né, nós temos alguns conteúdos a serem traçados. O principal deles é a questão da linguagem que vai trabalhar por trás do conceito do servidor, né? Vocês já têm aquele conhecimento prévio acerca da linguagem de marcação HTML, né? Esse conhecimento, a partir desse conhecimento, é que nós vamos aumentar de forma dinâmica, né? Vamos tornar o nosso sistema capaz de trabalhar dinamicamente, né? Enviando e recebendo informações dos usuários. Então nós vamos acabar aumentando a capacidade do nosso sistema para receber informações e tratá-las de forma adequada, né? Então a ementa da nossa disciplina, né? Vamos falar de servidor web, né? Inicialmente, nós vamos trabalhar a questão do servidor web no formato de como a gente poderia instalar o servidor web para que ele fique disponível para que a gente possa desenvolver da melhor forma os nossos códigos, né? Vamos trabalhar também a linguagem de programação para o web, né? Nesse contexto, a gente vai trabalhar a linguagem de programação PHP, que nada mais é do que uma linguagem que vai tornar dinâmica as nossas páginas HTML. Dentro da linguagem de programação PHP, nós vamos trabalhar alguns métodos, né? Esses métodos são de transferência de dados. E os principais, né? GET e POST. Então, no contexto do servidor, para que a gente possa enviar informações e receber essas informações, né, do servidor, nós precisamos trabalhar com alguns métodos específicos das linguagens de programação. No nosso caso, como a gente está trabalhando a linguagem de programação PHP, né, nós temos os métodos GET e os métodos POST. Em determinado momento a gente necessita utilizar um e em outro momento a gente precisa utilizar o outro. Isso vai depender do contexto da nossa aplicação.
de qual o fundamento que a gente vai estar utilizando lá dentro na hora de codificar o nosso sistema. A gente vai falar sobre programação side-server, que nada mais é do que a programação que funciona do lado do servidor, né? Vamos integrar a nossa aplicação PHP com banco de dados para o web. Nesse caso, nós vamos utilizar a tecnologia MySQL, né? Um banco de dados que é rápido, é muito utilizado na web, né? Normalmente, muitos projetos são desenvolvidos na linguagem de programação, ou no banco de dados MySQL, acompanhados da linguagem de programação PHP. Então, essa integração entre PHP e MySQL, a gente consegue ter uma autossuficiência para a gente conseguir traçar outros caminhos em outras linguagens de programação, caso vocês queiram se aprofundar nessa questão de programação específica para a web, né? Métodos de autenticação. Então, a gente vai trabalhar a questão da segurança da informação dentro do nosso sistema. E nisso, a gente vai envolver cookies e sessões, né? Então, basicamente, quando a gente fala de autenticação, a gente tem que verificar o usuário, né? Saber se aquele usuário tem determinada permissão para acessar a página que a gente está fazendo com que o usuário acesse, né? Então, nós temos vários aspectos a serem tratados de forma introdutória, né? Essa questão da segurança da informação, a gente vai tratar no contexto em que pontualmente o usuário deve acessar determinada página ou não. Não necessariamente vamos trabalhar alguns frameworks, né? Isso daí fica a cargo de vocês para vocês irem estudando, né? Nós vamos utilizar a tecnologia PHP por ser uma das mais utilizadas. Mas isso não impede, né, de vocês começarem a trabalhar ou pesquisar sobre outras tecnologias que também são muito utilizadas hoje no mundo da web, né? A gente tem exemplos como Java, Ruby, .NET, Python, enfim, tem diversas linguagens de programação que hoje interagem com esse ambiente de web. E nada impede de vocês começarem a trabalhar também isso, né? É importante salientar que o aluno de informática, o aluno técnico de informática, ele tem que ser autodidata, né? Tem que desenvolver essa questão para começar a estudar sozinho e aprender novas tecnologias, né? Porque nós vivemos num mundo em que tecnologia hoje se atualiza muito rápido. Hoje nós temos diversas coisas surgindo, amanhã já muda, os contextos, cada hora aparece um contexto diferente. Hoje está muito forte a questão do desenvolvimento para dispositivos móveis, né? Então, integrar a web com dispositivos móveis já é um grande passo para você começar a aprender. E nós temos plataformas para isso também, né? Então, tecnologias que vocês viram como HTML, se aprenderam o HTML básico, já evoluam para o HTML5, né? Ele que integra, vai começar a integrar com a questão dos mobiles, né? CSS, enfim, diversas tecnologias que vão fazer com que enriqueça o desenvolvimento do seu sistema e que você se torne realmente um programador eficaz e eficiente, né? É esse o fundamento que nós estamos aqui, fazer você se tornar um bom técnico, né, de informática para a internet. Bom, nossa teleaula de hoje, né, o conteúdo que nós vamos tratar dentro dessa ementa, que foi tratada no slide anterior, né, vamos falar inicialmente sobre conceitos básicos de servidor web. Esses conceitos vão abranger tanto a configuração de um servidor local, e aí nós vamos tratar especificamente o desenvolvimento, como configurar o servidor para a gente desenvolver no nosso próprio computador, né? Vamos trabalhar a linguagem de programação para web, PHP, né? E como que a gente vai trabalhar ela? Vendo inicialmente a sintaxe e construção de páginas web com PHP, né? Nada mais vamos ver a partir desse momento, começam a entrar conceitos de programação, a introdução à programação para web, HTML, CSS, que vocês já viram, e vai começar a entrar também alguns fundamentos de algoritmos e lógica de programação. Então, aquelas coisas de estruturas condicionais, if, else,
laços de repetição, while, do while, for, né? Todas que vocês já viram, hoje vocês vão rever, só que aplicando exatamente num contexto da web. Para isso a gente vai utilizar a linguagem de programação PHP. Inicialmente a gente vai ver a sintaxe e depois a gente vai vendo uma aplicação de como isso funciona no cotidiano, né? Ela se assemelha, a linguagem de programação PHP se assemelha muito com a sintaxe de C e Java, né? O que acaba tornando um pouquinho fácil o entendimento, né? Os objetivos da nossa teleaula de hoje, né? Vamos conceituar um servidor web, né? Vamos mostrar como você deve configurar o servidor para que você desenvolva seus programas, faça suas tarefas, né, também. Vamos apresentar a linguagem de programação para web, PHP. Esse cara aqui é o mais falado, que a gente vai trabalhar muito durante essas nossas próximas aulas, né? Eu vou demonstrar para vocês a sintaxe e construção de páginas web. Para isso, a gente vai utilizar aquela tão falada linguagem de programação PHP. Mas afinal, né, o que é esse tal de PHP que a gente tanto fala, né? PHP nada mais é do que uma linguagem de programação, né? É uma tecnologia server-side, que funciona do lado do servidor, né, que interpreta os códigos que nós vamos trabalhando durante as requisições que são feitas pelo servidor. Entendam um contexto inicialmente, né? Nós vamos ter funcionando um servidor, certo? Esse servidor é o cara que vai fornecer informações e páginas web disponibilizadas para que você acesse através do navegador, certo? Nós vamos ter a linguagem de programação que vai interpretar dentro do servidor web os códigos de programação da linguagem de programação, PHP. Lembrem-se, servidor web sem configuração de alguma linguagem de programação, como o PHP, por exemplo, ele simplesmente serve páginas HTML e vai te fornecer páginas HTML estáticas. Elas não vão trabalhar dinamicamente, enviando e recebendo informações. Elas vão ser puramente estáticas, né? Então, eles precisam estar configurados com uma linguagem de programação e, nesse caso, a gente vai utilizar o PHP, né? Mas, afinal, né, o que é? PHP é uma linguagem que permite criar sites web dinâmicos, né? São aqueles em que a gente envia e recebe informações dinamicamente, né? Fundamentada nos dados submetidos pelo usuário e derivada dos dados contidos no banco de dados. Então aí já entra um novo conceito, né? Falamos de servidor web, falamos da linguagem que vai estar configurada no nosso servidor web, né, que vai interpretar os nossos códigos, que é a linguagem de programação PHP. Aí entrou um novo carinha aqui, né? Entrou um carinha chamado banco de dados. Esse carinha chamado banco de dados é o que vai armazenar as informações. Esse cara armazenando as informações, o PHP tem o seguinte papel, de requisitar através do que o usuário solicitou, né, requisitar ao servidor web, que vá até o banco de dados, solicite as informações que estão lá da melhor forma possível, traga de volta para o servidor e informe o nosso usuário do que ele está querendo. Então aí nós temos, né, uma linguagem trabalhando várias tecnologias, agregando um serviço para fornecer para o nosso usuário final, que vai necessitar estar vendo o nosso website. Um exemplo muito claro que a gente tem é uma loja virtual. O que acontece, né? Numa loja virtual, hoje nós temos exemplo de várias lojas virtuais que funcionam, são os chamados e-commerce, né? Essas lojas virtuais, elas funcionam da seguinte forma. Você tem um estoque, certo? Que normalmente está armazenado num banco de dados, ok? Você tem, dentro desse estoque, né, você tem os seus produtos lá, né? O usuário ele acessa o site, né, o sistema, e faz requisição daquele estoque para fazer uma compra. Normalmente ele tem que saber o que está lá, se tem em estoque, né, qual o valor, qual a descrição,
como vai ser feita a compra, enfim, diversos parâmetros que tem que avaliar dentro de uma loja virtual para saber se o produto realmente vai estar disponível, né? Então, o que acontece? Esses produtos estão sempre sofrendo alterações, né, constantes. Então, seja no preço, toda vez conforme aumenta, né, os nossos impostos e tudo mais, o preço automaticamente vai aumentar. Na quantidade, ele muda, né? Quantidade em estoque que a gente tem pode aumentar, pode diminuir, né? Nos produtos em promoções, que também podem mudar, e nos lançamentos. Tudo isso faz com que a nossa informação esteja dinâmica o tempo todo, né? Ela está sofrendo alterações constantes e precisa de um sistema que funcione dinamicamente, né? Utilizado através de uma linguagem de programação que pega essas informações do banco de dados, né? E disponibiliza para o usuário da melhor forma possível. Se não, será que seria possível, por exemplo, o nosso usuário saber a todo momento quais são os produtos que estão em promoção, né? Será que ele saberia quantos tem em estoque? De repente ele poderia comprar algo que já não tem em estoque e a loja não tem condições de fornecer. Então essas informações elas sempre têm que estar sendo atualizadas. Para isso existe o banco de dados que vai se integrar com as linguagens de programação para dar essas informações, né? Dessa forma a gente passa a programar para a web sob a visão do servidor, né? Para isso a gente utiliza a linguagem PHP, né? Como pré-requisito é necessário, extremamente necessário, tá? Muito necessário que vocês tenham o conhecimento desse carinha aqui, ó, HTML. Nós vamos falar de HTML, mas a gente vai falar muito superficialmente. Por quê? Subentendo que vocês já tenham esse conhecimento prévio. E aí nós vamos trabalhar as páginas construídas, né, em HTML e integrando elas com os códigos PHP. Então os códigos, eles, em determinado momento, eles vão se misturar. E aí vocês vão ter que saber interpretar onde tem PHP, onde tem HTML. Vocês precisam saber disso, né? E a questão de que a gente começa a programar do lado do servidor, observem que tudo que eu falei para vocês até agora se refere sempre a servidor. Servidor web, né? Servidor de banco de dados. Então, são locais, são computadores de alta potência, né, que estão fornecendo informações o tempo todo, né? E esse daí é que vai, esse carinha aí é que vai dizer o que é e o que não é que você tem que acessar através de uma forma dinâmica. Bom, o código PHP que a gente vai executar, né, ele é totalmente executado no servidor, sendo enviado para o nosso cliente somente o HTML. O que acontece? O PHP, no momento em que ele é instalado, ele é integrado às configurações do nosso servidor web, né? Para isso a gente vai utilizar uma tecnologia chamada Apache, certo? Toda essa configuração, ela funciona e é interpretada, né? Ela faz com que interpretem os códigos, faz com que os códigos sejam interpretados e no final das contas, devolve apenas para o nosso usuário final o nosso código HTML, certo? Esse código HTML, através desse código HTML, o nosso usuário ele não vai ter noção do que está acontecendo nos bastidores do nosso sistema, né? Vários processamentos, várias informações, consulta, banco de dados, enfim. O usuário final ele não sabe. Na realidade, só é devolvido para ele uma página bonitinha, né, toda estruturada lá, mas a quantidade de informações que foi processada de forma muito rápida, ele não sabe o que aconteceu, porque esses códigos são interpretados apenas no servidor, né? Quando eu falo isso, quer dizer o quê? Que o meu navegador está independente. Então, tudo que acontece no navegador fica no computador do usuário. Tudo que acontece no servidor está acontecendo em algum lugar, né, em que aquele sistema está hospedado. Bom, é possível interagir com banco de dados e aplicações existentes no servidor também, né? Com a vantagem de não expor o código-fonte para o cliente. Como eu falei para vocês, somente o código HTML é devolvido para o cliente, nada mais que isso.
né? Então nós podemos integrar banco de dados e podemos integrar aplicações diversas também, né? Se for o caso de acessar uma determinada aplicação, precisarmos de informações de outro sistema, é possível também trabalhar dessa forma. Então o PHP, ele dá essa possibilidade, dá essa abertura da gente integrar com várias tecnologias. Se precisar, por exemplo, integrar com uma tecnologia de voz sobre IP, PHP resolve também. Então o PHP, ele trabalha com algumas coisas assim que vão resolvendo o seu problema, integrando tecnologias. Bom, então vamos à nossa instalação do servidor web, né? Para testar as páginas PHP, não basta, tá, dar um duplo clique lá nos nossos arquivos.php, por exemplo, né? Como a gente faz com o nosso HTML ou HTML. O que acontece, né? A gente criou nossa paginazinha, criou o formulário, a gente, quero testar minha página HTML. O que eu faço? Vou lá, dou 2 cliques, ele abre no navegador, pronto, funcionou meu sistema, né? No PHP já não funciona mais assim, né? A gente trabalha de uma outra forma. Como eu falei, a gente trabalha no lado do servidor. O que a gente precisa fazer então, né? É necessário, tá, ter um servidor web configurado para isso, né? O exemplo é a tecnologia Apache que a gente vai utilizar. Então, como que a gente faz? Eu não dou duplo clique e agora? Vou testar como? A gente vai deixar essas páginas dentro do nosso servidor, certo? No momento em que a gente quiser executar essas páginas, a gente vai lá no nosso navegador, digita o endereço do servidor e daquela página. Aí a gente vai conseguir acessar. Não mais com duplo clique, tá? Acabou o duplo clique aí no momento que vocês precisarem fazer atividades e tudo mais. Bom, para instalar o servidor web, né, a gente recomenda para vocês, até para facilitar a vida de vocês aí, utilizar pacotes que instalam e configuram todos os programas necessários, tá, para o desenvolvimento de páginas web. Principalmente aqui, ó, que seja de uma única vez, que vocês não tenham que ficar fazendo configuração por configuração. Um conjunto que é muito utilizado, que a gente vai usar aqui no decorrer das nossas aulas, é o Apache, que é o nosso servidor web, é o MySQL, que é o nosso banco de dados, e é o PHP, que é a linguagem para as páginas web dinâmicas, né? Então, o que acontece? São 3 programas diferentes, um para página, né, para interpretar as páginas com a linguagem de programação PHP, um para hospedar as páginas e um para armazenar as informações, que é o nosso banco de dados. São 3 tecnologias diferentes, né? Professor, eu quero quero tentar configurar tudo de uma forma separada, customizar. Posso fazer isso? Rapaz, vai em frente, pode, né? Para quem está iniciando é um pouquinho trabalhoso fazer esse tipo de coisa, porque as configurações, você tem que acessar determinados arquivos para tentar configurar, e acaba dificultando e atrasando o seu trabalho, né? Pensem, o foco principal é a programação. Então, façam a questão da configuração do servidor e depois vocês trabalham aí em que vocês tenham que configurar e tudo mais. Então, recomendação, peguem um programa, por exemplo, o Champ, EasyPHP, o AMP, eles vão trabalhar todos os aspectos já configurados, vão facilitar muito para vocês trabalharem, né? Os principais instaladores aqui, né, são os que eu acabei de dar o exemplo, né? O AMP, você pode encontrar através desse website, né, o ampserver.com. EasyPHP, também o site está ao lado. O Champ, né, recomendo vocês utilizarem esse aqui, por ele trazer mais aspectos configurados, né, além de ele tem um servidor de e-mail, tem para vocês irem conhecendo outras ferramentas além dessa que a gente vai trabalhar, né? E o Champ também, ele te possibilita mais aspectos de configuração, enfim, ele traz novas versões sempre, né, de PHP, de MySQL, ele sempre informa as novas versões, né? Bom, os tutoriais de instalação estão nos respectivos sites, tá? Bom, então vamos começando trabalhando sobre servidor web.
Professor Tiago, em que aspecto que a gente pode começar a falar sobre servidores web para os nossos alunos? Como que eles podem fazer da melhor forma para configurar e tudo mais o nosso servidor? Professor, conforme eu estava explicando aqui, você estava explicando que a forma de fazer a configuração web seria mais interessante fazer inicialmente os pacotes separados, né? Instalar o Apache, instalar o MySQL, né? O Apache da interpretação dos scripts PHP que a gente vai desenvolver no decorrer do curso, e o MySQL que vai fazer armazenamento dessas informações. Existem várias ferramentas que facilitam, como o senhor disse, que facilitam essas situações, como o Champ, o AMP, né, o EasyPHP, o Vertrigo também, que é utilizado, né? Mas assim, as ferramentas para, eu digo assim, para Windows, né? Eu recomendo que para ambiente Linux você não utilize ferramentas, pacotes de instalações. É interessante você utilizar, por exemplo, o Apache, somente o MySQL. Como, para quem conhece um pouco de Linux, né? Só através de apt-get, sem LAMP, sem os pacotes instaladores, né, professor? Inicialmente interessante para a versão Linux seria separar, né? E nas versões Linux, né, geralmente eles já vêm com uma configuração inicial que facilita na hora do usuário tratar algumas coisas na programação. E sempre a última versão, tá, pessoal? Você que está iniciando agora, quem está iniciando agora, né? Vai pegar uma versão do PHP. Mas o PHP ele vai melhorando, ele vai atualizando com o tempo, e algumas características vai mudando com o tempo também, né? Ele vai mudando, por exemplo, nós estamos na versão 6 agora, né, do PHP. Quem é programador, a versão PHP 5, vai ter um pouquinho de dificuldade em servidores versão 6, né? Que muda algumas sintaxes, muda algumas configurações dos servidores web, né? Isso mesmo, professor. E na realidade, o que eu falei para vocês, né? A questão do autodidatismo, né? Vocês têm que começar a trabalhar, né? Pensando, quem quiser utilizar Linux, nós vamos trabalhar aqui em Windows. Mas quem quiser utilizar Linux para ir configurando e tudo mais, sintam-se à vontade. É possível, acessem tutoriais, leiam muito, preparem-se para ler muita coisa em inglês, né? Muita coisa que vocês vão achar manual realmente vai ser em inglês. E aí, né, vai em frente, né? Que vocês vão conseguir aí da melhor forma possível. Bom, para a gente testar o ambiente, né? Quando a gente instala, geralmente um diretório específico, né? Que a gente tem, vai ser criado para colocar as nossas páginas PHP. Geralmente é chamado de www ou htdocs, certo? Temos esses dois diretórios. Ah, professor, a gente não dá mais duplo clique, né? Exatamente, vocês não fazem mais isso. Vocês vão testar as páginas de vocês dentro do servidor. Como que vocês fazem isso? Vocês têm pastas específicas dentro do Apache que vão servir para vocês fazerem isso, né? Então, vocês têm a pasta www, vocês têm a pasta ou htdocs, que vocês vão colocar a página lá e ela vai funcionar. Como? Né? Através do acesso via navegador, quando vocês digitarem o endereço do servidor, né? Então, quando o Apache receber uma solicitação para exibir uma página, ele irá buscar nesse diretório aqui que a gente acabou de falar. Então, no EasyPHP, por exemplo, geralmente ele fica nesse caminho aqui, né? Lá no arquivo de programas, dentro da pasta do EasyPHP, tem uma pasta chamada www. No Champ, né, que foi o que a gente falou também, a pasta já é htdocs, não é www. Então, vocês têm que tomar esse cuidado. Procurem uma das duas, hospedem a página lá para depois vocês acessarem pelo navegador. Para cada projeto que vocês forem desenvolver, vocês precisam criar subdiretórios dentro dessa pasta www. Senão fica tudo perdido lá, né? Para testar o ambiente, primeiro devemos fazer o seguinte, né? Verificar se os programas estão em execução. A primeira coisa de tudo, né? Ah, professor, meu programa não está funcionando, não está rodando, né? Vai lá na bandejinha do Windows, verifique se o programa está rodando, verifique se o Apache está verdinho, o MySQL está verdinho. Se tiver vermelho, está com problema.
né? Então, reveja a configuração, reveja como foi feita a instalação, que daí vocês vão conseguir fazer da melhor forma possível. Né? Então, no momento em que vocês instalam, o procedimento de instalação que vocês têm que fazer, né, é aquele procedimento padrão do Windows, né? Next, 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 finish. Né? Acabou a instalação, geralmente está tudo configuradinho já ali, geralmente o XAMPP, o EasyPHP, geralmente tem muito isso, eles já vêm tudo que a gente precisa fazer para instalar. E aí, todos eles funcionam ali na bandejinha do Windows, né? Aquele que fica ali pertinho do relógio do Windows, né? Então, fica um ícone lá, o do EasyPHP nesse caso é esse Ezinho, certo? Se a gente clicar com o botão direito nele, aí a gente tem as opções aqui de desligar, reiniciar, acessar a página, que a gente chama de localhost, né? E sair, né? Enfim, temos a forma de explorar também, né? Professor Thiago, como é que funciona aí para a gente testar essa questão do ambiente web aí do nosso servidor? Professor, em situações, na hora de instalar essas ferramentas de pacote de dados, vocês vão se deparar muito com problemas, é muito rotineiro isso, da versão do XP, quem for instalar ambiente XP, vai se deparar muito com a situação de erro é executar o EasyPHP, erro é executar o XAMPP. Geralmente, pessoal, esse tipo de erro é devido ao ele trabalhar na porta 80, né? Os configuradores trabalham muito na porta 80. E também eu digo assim, por questão de segurança e devido a esse problema, por exemplo, tem muitos problemas assim, professor, do referente ao Vertrigo, né? Que eu trabalho com Vertrigo e com XAMPP também. Existem muitas situações que fica vermelhinho lá e você tem que ir lá, vamos verificar isso depois, mais na frente. Tem que ir lá nas configurações e setar, mudar a porta do seu servidor web para uma porta, por exemplo, 80, no caso, que trabalha com porta 80, mudar para 8080, 8090 e assim ele vai subir o serviço e vai dar seguimento para os testes de script PHP, né? Uhum. Muito bem, professor. Bom, quando a gente está testando, né, os nossos programas, né, a ideia é criar um arquivo com extensão .php dentro dessa pasta www, né? Para isso, né, para a gente começar a trabalhar com essas questões do PHP, da linguagem de programação, recomendo fortemente que vocês façam uso da linguagem de programação digitando, linha por linha, só assim que vocês vão aprender. Evitem esses negócios de você começar já trabalhando numa linguagem de programação utilizando IDEs que fazem tudo por você, certo? Isso daí é legal, a ideia é legal demais, né, tá? Ela dá uma produtividade imensa durante o desenvolvimento de um sistema. Mas façam o seguinte, baixa lá o bloco de notas, o Notepad++, certo? Baixa ou começa no bloco de notas, eu recomendo muito para vocês, né, utilizar para vocês desenvolverem esse programinha aqui, Notepad++, né? Vocês podem baixar por esse site aqui, certo? É o site oficial deles, porque ele já salva, quando você salva no formato PHP, na extensão PHP, ele já deixa o teu código todo colorido, você já sabe onde é função, onde é variável, ele já colore tudinho ali para você ficar atento do que se trata o seu código, né? Diferente do bloco de notas do Windows, que deixa tudo preto e branco e complica mais, né, a vida de vocês na hora de programar. Mas enfim, utilizem esse Notepad++ aí, que ele vai ajudar muito vocês. E o que eu acabei de falar, né? Programem linha por linha, evitem o uso de IDE, né? Vocês vão aprender muito mais com essa questão, programando coisa por coisa dentro do sistema de vocês. Tá? Bom, para a gente testar o ambiente, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar a seguinte linha de código, né? Essas daqui são as sintaxes de abertura e fechamento do nosso PHP, né? Então é um sinal de menor, um ponto de interrogação e a palavrinha PHP, certo? Para a gente fechar a sintaxe, ponto de interrogação e o sinal de maior, certo? Para a gente imprimir algo na tela, utilizamos a palavrinha echo. Talvez vocês tenham visto algo relacionado a print, enfim, echo é um comando um pouquinho diferente, mas é o comando que imprime na tela do PHP. E aqui nós estamos chamando uma função chamada phpinfo, né? Toda função necessita ter abertura e fechamento de parênteses e encerrar com
ponto e vírgula no final, certo? Para isso, né, através disso a gente vai conseguir testar o nosso ambiente, certo? O que a gente tem que fazer? Dentro desse arquivo, a gente salva esse arquivo, né? E aí a gente vai testar isso no navegador. Lembram do duplo clique que vocês não fazem mais? Pois é, a partir desse momento é que vocês vão utilizar o navegador e acessar o servidor de vocês para testar a página. Como que eu sei o nome do meu servidor? Como os servidores são criados para trabalhar localmente, esses voltados para desenvolvimento, né? Eles trabalham com o nome padrão de localhost ou IP, que é aquele IP de retorno que para teste, né, dentro do seu próprio navegador, dentro do seu próprio computador, que é 127.0.0.1, né? Então eles vão trabalhar nesse sentido. Então como que eu faço? Abro o navegador, certo? Vocês vão lá no navegador de vocês, favorito, escolham aí aleatoriamente qualquer um deles, tá? E aí vocês vão digitar http://localhost, certo? Se vocês digitarem só até aqui, ele vai direcionar para a página inicial do servidor de vocês. Se vocês adicionarem barra, o nome do arquivo que vocês colocaram como para testar, né? No caso a gente colocou teste.php, né? Isso daí eles vão continuar, eles vão trabalhar dessa forma, né? E vão interpretar todos os códigos que estão nesse arquivo, certo? Basicamente, quando a gente testar o ambiente, né? Observem que a gente vai ter todas as informações da nossa versão, do PHP, enfim. Vai ser exibida uma página como essa, que vai ter todas as versões do PHP, aí, o que a gente tem, diretórios instalados ou não, certo? O funcionamento de uma página PHP. Como que funciona? A gente já deu uma breve introdução sobre isso. O que acontece? O navegador solicita, via HTTP, do servidor web Apache, certo? Em seguida, ele requisita os módulos PHP configurados no Apache. Caso necessário, vai até o banco de dados, né? Essas páginas PHP requisitam esses módulos, né? E devolve para o nosso servidor, né? Através aqui da nossa setinha, devolve para o nosso servidor web, que fornece a informação para o navegador. Chegando no navegador, interpreta as nossas páginas PHP, né? E devolve todo o código HTML. Para o usuário nada aconteceu, mas lá dentro do servidor muita coisa está acontecendo, né? Então, os delimitadores, como eu acabei de falar, né? Os delimitadores do PHP são esses. Toda vez, percebam o seguinte, aqui nós temos HTML, 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 enfim, temos vários códigos HTML. Só que eu suponho que todos vocês já sabem. O que a gente vai trabalhar, o core, o núcleo do que a gente vai trabalhar nessa disciplina é essa parte aqui, tá? PHP. Bom, inicialmente a gente pode fazer N coisas com PHP, mas vamos começar pelo básico. Vamos gerar código HTML com PHP. Professor, posso fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Basta você mandar o PHP imprimir, ele vai imprimir código HTML, vai imprimir texto, vai imprimir o que você quiser, certo? Então, nós temos os delimitadores do PHP aqui, certo? Palavrinha echo, para que é a palavrinha echo? Para imprimir na tela, certo? Então, echo, entre aspas, certo? Tudo que eu quiser que seja impresso, eu coloco entre aspas. A não ser quando for variável. A variável eu posso colocar sem as aspas. Lembrem-se, todo comando PHP termina com ponto e vírgula no final. E aqui, ó, percebam que eu estou enviando códigos HTML o nosso PHP. E aí eu estou enviando texto puro também. Dentro desse texto puro, eu consigo mostrar isso na página HTML, né? E ele vem exatamente formatado, como eu mandei formatar, né? Por exemplo, eu mandei colocar dentro de página de teste aqui os caracteres de cabeçalho. Depois eu fiz uma quebra de linha e mandei colocar na cor verde, mensagem verde. Certo? E ele imprimiu da forma como eu solicitei. As variáveis em PHP, o PHP é uma linguagem bem simples, porque as variáveis que são criadas, elas automaticamente já definem o seu próprio tipo. A gente não precisa ficar definindo tipagem de dados em PHP. Inteiro, booleano, string, isso aí
já passou, né? Em PHP vocês não vão precisar trabalhar com esse tipo de tipagem de dados, né? Então as variáveis em PHP, além disso, né, variáveis em PHP, para vocês ficarem mais felizes ainda, não precisam ser declaradas, vocês podem atribuir diretamente para elas, né? Então, quando nós atribuímos algum valor para elas, o tipo é automaticamente reconhecido, que eu falei, inteiros, reais, strings, array, objetos. Então, nós temos diferentes tipos que já são automaticamente interpretados no momento em que são declaradas e recebidas com valores. Eles não precisam ter esse problema aí com PHP, automaticamente ele faz essas coisas. Os nomes das variáveis, né, devem ser criados com cifrão, tá? Seguido de uma string, né? Então ela deve ser inicializada por uma letra ou underline, underscore, como preferirem chamar. E a variável ela já inicia dessa forma. Inicia e é declarada dessa forma. Nesse caso a gente declarou uma variável real, né, que recebe 10.4. Aqui a gente declarou uma variável chamada frase, que recebe essa string. E aqui a gente declarou uma variável count que recebe 0. Um aspecto muito importante, PHP é case sensitive, né? O que acontece em linguagens case sensitive? O que você declarou como maiúsculo, você só pode pegar como maiúsculo em outro ponto do código. O que você declarou como minúsculo, a mesma coisa. Você não pode achar que em determinado momento declarou maiúsculo, quer pegar a informação lá embaixo, tem que ser maiúsculo. Se pegar com minúsculo, não vai funcionar. Tá? Então, case sensitive é isso. Diferente do HTML, que ele não tem esse problema. Você pode declarar maiúsculo, minúsculo, que ele vai funcionar. Os comentários podem ser de uma linha, e para isso a gente utiliza //, ou de mais linhas, né? Que daí a gente utiliza /* e */ para fechar. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de comentário de uma linha, e aqui, ó, percebam que nós temos um comentário de N linhas, 2 ou mais linhas, a gente pode fazer esses comentários, certo? A gente tem os operadores aritméticos, são os padrões, né? Adição, né? A gente utiliza o símbolozinho de mais, subtração, o hífen, multiplicação a gente utiliza asterisco, divisão utilizamos a barra, né? E o módulo, que é para pegar o resto da divisão, a gente utiliza a porcentagem. Os operadores lógicos, né, podem ser utilizados em inglês, né? A gente utiliza aí AND para comparar e, OR para comparar ou, SHO para comparar aquele ou exclusivo, certo? Sinal de exclamação para fazer a negação, né? A gente pode utilizar também 2E comercial para comparar com E, e 2pipe para comparar com OU. Os operadores de comparação, né? Igual, igual para igual, certo? Se for um símbolo de igual só, é atribuição, não é comparação. Então, nesse caso, para a gente comparar, a gente utiliza 2 símbolos de igual. Diferente é a negação de igual. Então, exclamação igual, né? Diferente. Menor que, o símbolo tradicional de menor, maior que também o símbolo tradicional de maior. Menor ou igual, né? A gente utiliza o símbolo de menor e o símbolo de igual. A gente compara menor ou igual a. Maior ou igual, a gente também compara da mesma forma. Concatenação, a gente utiliza o ponto. Atribuição, como eu falei para vocês, um sinal de igual. Incremento é aquele mais um, né, que a gente utiliza, né? Para incremento a gente utiliza mais. Para decremento, que seria menos 1, a gente utiliza menos. Se for menos 1, também dá da mesma forma. Né? Aí a gente tem alguns comandos de seleção. Esses comandos de seleção servem para a gente trabalhar condições, repetições, entre outras coisas. Aqui a gente tem o comando if, que esse já é conhecido de vocês. Então a gente trata if, entre parênteses, a gente trata a condição x maior do que 0 e imprime na tela. O valor é positivo caso a condição de cima seja satisfatória. Lembrem-se de abrir e fechar as chaves para delimitar o escopo da nossa estrutura condicional. If else, né? A gente já tem a nossa estrutura do if aqui, que está nesse escopo, que caso seja
a gente tem uma condição contrária, né, a gente utiliza o else para fazer isso e imprimir na tela o que a gente necessita. Lembrem-se do escopo, abre chaves, fecha chaves. Aqui a gente tem declaração de variáveis, em que a gente tem mais de uma comparação dentro do nosso escopo. Todos eles tratados com condições específicas, somente o último que não. Então, nesse caso, a gente tem if, else if, a gente pode trabalhar também com vários if, else if aninhado, certo? Então, a gente pode trabalhar também dessa forma. O switch, né, a gente trabalha também de forma em que a gente pode escolher as variáveis, né, que seria uma ideia, a atribuição inicial da condição que a gente vai trabalhar e a variável que a gente vai comparar é essa. Nesse caso, a gente tem as variáveis, né, o operador recebe asterisco, né, e aí a gente vai testar todas as condições. Caso o que foi digitado no operador aqui pelo usuário seja mais, ele vai imprimir isso daqui. Como não é, ele vai passar aqui para testar, tentar testar a segunda condição. Não é, ele passa para essa terceira. Verifica, é essa? Beleza. Finalizou o switch, entra, faz as comparações que tem que ser, né, e passa adiante. Então, o switch, ele funciona muito bem quando a gente precisa ter uma única variável e a gente precisa de várias comparações dessa variável. É uma outra forma, uma forma elegante da gente fazer if, else. Em vez de a gente ficar fazendo if, else if, else if, else if, a gente usa um switch para fazer vários cases relacionados a determinada programação. A gente tem as estruturas condicionais, em que a gente apresenta aqui laço de repetição, que é o enquanto, né? Caso a condição seja satisfeita, percebam que a condição é muito parecida com do if, else if, do switch, né? Todas as condições que a gente trata, elas são fornecidas entre parênteses. O escopo é delimitado por abre chaves, fecha chaves. E tudo que está aqui dentro vai ser executado caso a nossa condição no enquanto seja verdadeira. Se a gente quiser trabalhar com o do while, também. A diferença entre um e outro, né, é que o while faz o teste no início, né, e o do while ele faz o teste no final, né. Então, primeiro ele executa esse escopo todo de comandos, certo? E somente no final ele testa para saber se a verificação vai ser atendida ou não. Então, nós temos esse trabalho, né. O for, ele é uma estrutura condicional também, que nós temos uma declaração de variáveis, e aqui nós declaramos, né? Qual a diferença do for para o nosso while, né, do while? É que no for, na estrutura dele, a gente geralmente trabalha no for com estruturas pré-determinadas, que tem início e fim, né? No while a gente pode trabalhar com questões infinitas. No for também, mas o for é mais utilizado para contagem, né, para saber delimitadores até onde a gente vai percorrer o nosso laço de repetição. Então, por exemplo, aqui inicialmente no for a gente tem a declaração da variável, em que momento que o contador vai iniciar, aqui a condição a ser satisfeita e aqui como que ela vai incrementar. Percebam que ao final de cada uma nós temos um ponto e vírgula para delimitar cada uma delas. E aqui os comandos que vão ser executados caso o for seja, a condição do for seja atendida. Temos a declaração de array também, né? Que nada mais é do que o armazenamento de vários valores, né, dentro de uma única variável com um índice pré-determinado, né? Então nós temos um índice aqui 0, 1, 2, ES, RJ, certo? E aí, através dele, a gente consegue imprimir vários valores, que no caso aqui é parado, executando, finalizado, vários valores que estão em uma única variável. Qual é essa variável? Nesse caso aqui, estados. Como que a gente acha determinado valor? Através do índice que está em colchetes. Bom, aqui nós temos também a questão da declaração de arrays também, né, em que nós temos um outro formato, que é como se fosse o array chamado através de funções. Funciona da mesma forma que o anterior, né, mas também é uma outra forma de a gente declarar array, né. Temos as funções que servem para a gente delimitar os nossos códigos, né, fazendo com que a gente economize código e evite expressões rotineiras serem repetidas no nosso código. Como a gente pode delimitar?
através da palavrinha function, o nome, isso aqui personalizado da nossa função, e entre parênteses pode ser vazio ou não, caso haja parâmetro ou não. Nesse caso aqui nós temos uma delimitação do código PHP em que nós declaramos alguns valores, né, e chamamos uma função chamada quadrado, que passamos como parâmetro o número 4. Né? Também chamamos a função soma. Né? Então, nada mais é do que cabeçalho, a declaração da função, né? E no nosso outro slide nós temos a chamada dessas funções, no qual a gente passa os valores pré-definidos. Bom, caros alunos, agora nós, depois dessa enxurrada de informações, nós vamos às nossas atividades para que vocês, de certa forma, pratiquem o que a gente acabou de ver nos conceitos da nossa programação para a web, introdução à programação para a web. Então, um bom trabalho a todos vocês, daqui a pouco estaremos de volta. Até breve. Olá, caros alunos. Bom, estamos retomando agora, né? Espero que tenham realizado de forma satisfatória aí as suas atividades, né? Vamos retomar os questionamentos e atividades e vamos tentar explanar mais algumas dúvidas que ficaram no ar aí para vocês, né? Os nossos alunos. Professor Thiago, alguma dúvida aí, algum questionamento no nosso chat aí da nossa página? Sim, professor, tivemos dúvidas aqui, né? Temos a resposta aqui, né? A resposta da... Só um minuto, por favor. A resposta aqui do Samuel. O Samuel e a Cristina, lá de Ji-Paraná, do polo de Ji-Paraná. Respondendo que a questão 2 seria a letra D. Letra D, legal. Bom, vamos passar adiante. Algum questionamento ou só mesmo as respostas das questões? Os alunos aqui me questionaram aqui a respeito do finalzinho da aula, né? Ter adiantado um pouquinho mais, ter corrido, né? Certo. A gente poderia estar... Sim, a gente vai traçar um pouquinho uma revisão aí, um pouquinho mais lenta aí, só para o entendimento de todos vocês. Bom, vamos passar os questionamentos para a gente ver se o pessoal do polo de Ji-Paraná aí realmente acertou, né, a resposta da questão que eles enviaram. Vamos ver quais as questões que a gente tem, né? Descreva o funcionamento das requisições feitas por uma página PHP, conforme a nossa figura abaixo. Foi a figura que a gente viu no exemplo abaixo. Professor Thiago, alguma ideia de como a gente poderia descrever essa nossa famosa figura de requisição nos nossos servidores? Bem, seria assim. Temos aqui a resposta, né, da aluna aqui, da Maria Augusta, né? A resposta dela seria o seguinte, a respeito da questão 1, né? Que o navegador HTTP solicita a informação ao servidor Web Apache e o servidor Web Apache requisita o banco de dados através do módulo PHP que devolve informação ao servidor Web Apache, que fornece a informação em HTML, que é interpretada pelo navegador. Bom, então, parabéns para a nossa aluna aí, resposta satisfatória, né? É essa mesmo a resposta do nosso questionamento, né? O navegador envia as informações para o servidor, certo? Nosso servidor Apache, né? E ele, em conjunto com os módulos PHP, executam os códigos, certo? Caso haja necessidade de acessar um banco de dados, ele o faz, né? Caso não haja, não faz. Em seguida, ele devolve as execuções feitas, certo? Para o nosso servidor web, para apresentar ao nosso usuário final
apenas o quê? Códigos HTML. Então, nada mais é do que esse ciclo que ele faz, certo? Retorna e devolve para o nosso usuário final, né? Traçando todo esse ciclo. Na nossa questão 2, né? Quais são os delimitadores da linguagem de programação PHP, né? Então, a resposta dos nossos alunos de Ji-Paraná foi que é a letra D? Exato, exato. Isso mesmo, né? Então, resposta dos alunos, letra D. Então, exatamente isso, né? Sinal de menor, ponto de interrogação, palavrinha PHP, aqui entraria os códigos, né? E o fechamento é ponto de interrogação e sinal de maior. Exatamente. Questão 3. Como deveria ser o código para imprimir na tela a mensagem técnico em informática para a internet? Professor Thiago, algum aluno respondeu? Caso não tenha respondido, como que a gente poderia tratar essa questão de impressão de mensagens na tela? Na realidade, aqui, professor, os mesmos alunos responderam aqui, que seria, a resposta seria eco, né? Seria o eco, né? O eco, como o professor comentou ainda agora, o eco vai fazer a impressão na página web interpretada, né? Através do sinal de aspas duplas, né? E fechando com a string e fechando com o sinal de ponto e vírgula, sempre fechando com o sinal de ponto e vírgula, né? Eles responderam também, os mesmos alunos responderam a questão, o eco, né? Seria eco. Isso. Então, exatamente, professor Thiago. Entre os delimitadores do PHP, nós temos o comando eco, né? Exato. E entre aspas, percebam, aspas no início, aspas no final, né? Nós podemos imprimir a nossa informação técnico-informática para a internet. Nunca esqueçam, jamais, do nosso ponto e vírgula no final do comando. Questão 4. Qual a forma correta de se declarar variáveis em PHP? Como vocês já sabem, e foi comentado, variáveis em PHP, elas não precisam ser tipadas, né? Então, ela tem uma forma um pouquinho mais simplificada de se declarar. Professor Thiago, como que a gente faz essa declaração de variáveis em PHP? A declaração de variáveis em PHP seria pelo o símbolo de cifrão e o nome da variável, né? Se a variável for ser setada algum valor, você informa o operador igual, diferentemente do igual, né? Que é o comparador, seria o de comparação, né? Seria somente dessa situação, dessa forma, né? Então, a resposta está correta, né? Sinal de cifrão, certo? O nome da variável, que nesse caso o nome da nossa variável é variável, certo? Temos um pequeno errinho aqui, certo? Não existe acento, variáveis não podem ter acento, Isso. tá? O sinal, o operador, né, de igual, que é um operador de atribuição, e o valor inicial da variável. Lembrem-se, ponto e vírgula no final. Aqui nós temos um outro exemplo de declaração de variável, que é a variável chamada A, que recebe a palavra técnico, percebam que é uma string isso, está entre parênteses. Temos uma variável chamada var, que recebe true, né? E isso daqui é uma variável do tipo booleana. Então, o PHP, ele automaticamente, através dos comandos que são atribuídos para ele numa variável, ele já vai identificando qual o tipo que ele tem que se adequar para poder trabalhar durante a programação. Vamos à questão 5. Qual a estrutura de um comando if-else, né? If-else em PHP? Professor Thiago, como é que funciona essa questão da gente trabalhar as nossas estruturas condicionais, né? Trabalhar com condições if-else dentro do nosso programa PHP? Bem, a estrutura condicional, ela vai sempre fazer testes em determinados argumentos ou situações, né? Por exemplo, você tem uma estrutura if, tem as condições, if e else, né? No caso de fazer if, se a condição for verdadeira, e else, se não for verdadeira, né? Sempre seguindo por um bloco de chaves, né?
Isso mesmo. Conforme o nosso professor Tiago Aguiar falou, né, nós temos aqui a nossa estrutura, em que entre parênteses nós colocamos a nossa condição, certo? Entre parênteses seria o nosso escopo, o nosso bloco de comandos. Isso aqui seria executado caso essa condição fosse verdadeira, né? Se não, se tivermos uma outra condição, uma condição contrária à primeira que fizemos, né, nós podemos colocar a partir dessa instrução. Nesse contexto, o que acontece? Esse bloco aqui de instruções seria executado, né? Caso contrário, caso nenhuma das condições anteriores seja atendida, essa última aqui, esse else, será executado. Percebam que o else não existe condição, né? Ele só tem as chaves. Por quê? Já indica que essas condições vão trabalhar caso nenhuma dessas anteriores seja atendida. Então, delimitado também por abertura e fechamento de chaves. Questão 6. Para que servem as funções criadas no decorrer do código em PHP? Professor Tiago Aguiar, para que servem essas funções? As funções PHP, elas vão ser sempre utilizadas no momento que você escreve um código muito repetitivo. Você está repetindo muito o código, você precisa reaproveitar esse código, você utiliza as funções do PHP, né? Ou separadamente, você tem um bloco de código e quer deixar ele separado fora do seu código, enxugar, digamos assim, né? A expressão que utiliza, né? Enxugar o código do seu HTML e separar num bloco de código separado e chamar aquela função para ser utilizada. Beleza. Conforme o nosso professor respondeu, né? Para criar estruturas no código que evitem o retrabalho, né? A repetição de códigos, né? Que fazem a execução da mesma coisa durante o código. Resumindo, é isso que o nosso professor acabou de falar, o nosso professor assistente, né? Falou que é para evitar a questão de repetição. Se tem códigos que fazem a mesma coisa dentro de determinadas partes do nosso programa, não necessita a gente ficar repetindo códigos. Basta criarmos uma função e chamarmos ela em determinado período de tempo. Questão 7, né? Descreva o que acontecerá no código abaixo. Bom, temos um código em PHP, certo? Em que nós temos x recebendo o valor de menos 20,4, certo? Isso daqui é um valor real, certo? Automaticamente essa variável já sabe que isso é um valor real. Aqui eu tenho a seguinte comparação. If, né? Se x for maior do que zero, o que vai acontecer? Vai imprimir na tela a seguinte mensagem: o valor é positivo. Caso contrário, ele vai imprimir a seguinte mensagem: o valor é negativo. Algum aluno postou aí a resposta? Essa daí é a questão que não quer calar, né? Que é a questão que envolve mesmo a programação, o aluno interpretar a condição, saber o que está acontecendo na estrutura condicional. Algum dos nossos alunos, dos nossos polos, respondeu essa questão? Bem, seria aqui o polo do Edu, né? Edu, né? Maria Augusta, sou presencial, né? Teria respondido assim, que a questão 7 seria, vai imprimir, o valor é negativo. O valor é negativo. Isso, o valor é negativo. Vamos analisar. Então, está certo aí, a nossa aluna vai apresentar na tela a seguinte mensagem: o valor é negativo. Por quê? Basicamente ele fez o teste, a gente tem um valor negativo aqui declarado, ele fez o teste para verificar se a variável é maior do que zero. Caso a variável não seja maior do que zero, o que vai acontecer? Ele vai acontecer a condição contrária. Então, vai passar do if e vai cair aqui no else, certo? E aí ele vai imprimir aqui, ó, echo, o valor é negativo, conforme a nossa aluna falou. Muito bem, né?
Bom, durante aí nossa atividade, nós temos algumas atividades de percurso também. Nossa primeira atividade de percurso, ela vai tratar justamente essas questões de estruturas condicionais, né, laços de repetição e tudo mais aí em linguagem de programação PHP. Antes da gente encerrar as nossas atividades por hoje, que ainda nós temos questões a serem tratadas, né, e o questionamento dos alunos, que é importante vocês questionarem mesmo, né, estamos aqui para isso, para sanar as dúvidas de vocês, né, nós gostaríamos de retomar alguns conteúdos. Professor Thiago, né, esse trabalho que a gente vem fazendo aqui de trabalhar com estruturas condicionais, laços de repetição, né, vamos trabalhar com funções, arrays, né, enfim, temos um contexto, né, uma gama de informações aí. Para que isso vai ser importante para o nosso aluno? Bem, isso é decisivo porque no decorrer do processo, para iniciar a programação web, para ter o contato mais a fundo, é preciso saber toda essa parte inicial de condições, estrutura, como o PHP funciona, para que depois a gente possa avançar na questão de banco, na questão de scripts mais sofisticados, né? Dentre outras situações delas, né? Mas a princípio temos que ter um conhecimento forte de estrutura condicional, arrays, que o PHP utiliza muito na hora de fazer uma seleção de dados no banco MySQL, né? E switch, né, como o senhor falou também, né, o professor falou aqui também, e para poder dar andamento no processo de criação, né? Muito bem, então percebam que nas diversas áreas das tecnologias que nós vamos utilizar, nós vamos precisar desse fundamento. Declaração de variáveis, estruturas condicionais, laços de repetição, arrays, funções, enfim. Esse monte de informação, esse monte de nomezinho aí que vocês têm que saber exatamente do que trata cada um. Vamos retomar algumas coisas aqui. Vamos falar um pouco novamente sobre a estrutura condicional, né? Aqui nós temos uma estrutura em que nós vamos apresentar todo o contexto em que podemos colocar o if e else, certo? Nesse caso, a gente está trabalhando aqui com 3 condições, tá? O que acontece? Nós temos a declaração de variável em que A recebe 5, B recebe 7 e C recebe 3. Nas primeiras comparações, o que a gente tem aqui? A gente verifica se A é maior do que B, né? Caso A seja maior do que B, ele vai imprimir na tela A é maior que B, certo? Caso contrário, né? Caso A seja maior do que C, ele vai imprimir na tela A é maior do que C. Caso nenhuma dessas condições anteriores seja satisfeita, né, nem a de cima e nem essa de baixo, ele vai cair aqui no else, certo? Caindo no else, ele vai imprimir o quê? A é menor do que B e C, certo? Então, necessariamente, esse nosso código iria passar por uma dessas condições e, no final das contas, ele iria imprimir somente uma dessas mensagens. Por quê? Ele iria primeiro testar condição por condição para saber em qual momento utilizar uma e qual momento utilizar outra, né? Professor Thiago, quando a gente trata aí de if else, como que a gente pode trabalhar isso da melhor forma? Professor, aqui nessa situação do exemplo que você citou aqui, temos um pequeno exemplo de teste de condições, né? Seriam três condições, seriam a primeira ser verdadeira, a segunda ser verdadeira, e se não atender nenhuma das duas condições, seria falsa, né? Quando você tem uma situação de muitos testes de condições, já entraria aí o switch, né? Para poder fazer mais testes de acordo com a necessidade do que você está fazendo. Bom, basicamente, quando a gente começa a trabalhar com várias condições, como o professor citou, o ideal é que a gente já passe para um outro tipo de condição, né? Aí, nesse caso, a gente poderia utilizar o switch. O que acontece? Nós temos duas variáveis, certo, de valores aqui. Essas variáveis, né, N1 recebe 10 e N2 recebe 5. Temos uma terceira variável que recebe uma string, né,
um caractere, que é um asterisco, certo? O que faz essa condição? O que essa estrutura condicional vai me proporcionar? Ele vai comparar todos os valores que estão aqui em cada case, ou no default, né, caso não atenda nenhuma das anteriores, né, ele vai testar cada uma dessas. No final, qual for atendida, ele vai executar. Se nenhuma das anteriores for atendida, ele vai executar o default. Então, por exemplo, nesse caso, ele vai comparar a variável OP, né? OP tem em seu valor o asterisco, certo? Então, caso, né, case, o OP tenha o valor do mais, ele vai fazer o seguinte, vai imprimir na tela a palavrinha soma, lembram do sinal de concatenação, que é um ponto, junto com a soma dos valores, que é N1, que representa 10, e N2, que representa 5. Logo, ele vai imprimir 15, caso o mais seja satisfeito. Como a gente já sabe que não é, né, vamos testar aqui para saber se é o menos. Se for o menos, ele vai imprimir subtração igual a N1 menos N2. Vai imprimir o resultado disso. Como a gente já sabe que não é, e que é essa daqui que foi a atendida, né, o asterisco, ele vai imprimir na tela multiplicação, certo? Concatenado com N1 vezes N2, certo? Percebam que a cada case nós temos um comando break. O que acontece? A execução é feita e o break serve para a gente sair do switch. Então o que acontece? Executou esse case aqui, beleza, sai fora dessa instrução aqui porque ela já foi executada, né? Caso a gente suponha que aqui a gente tenha um pipe, por exemplo, né? Percebam que nenhum desses sinais aqui é pipe, né? Nenhum deles é pipe. O que aconteceria? Ele cairia aqui no default, que é o padrão. Quer dizer o quê? Execute o padrão caso nenhuma das instruções condicionais anteriores foi atendida. O que vai acontecer? Ele vai imprimir na tela essa opção. Então a gente tem aí o switch para trabalhar várias condições, né? Professor Thiago, o que é mais... o que apresenta de diferença aí entre switch e if-else? O switch, ele seria o seguinte, o switch vai testar as condições, se uma delas satisfazer, ele vai entrar na condição que foi previamente programada, né? No if-else, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um teste true ou false. Se o script, se o que você for fazer for atender a necessidade como true, ele vai cair no if, vai cair como true, e else não vai atender aquela necessidade que ele está sendo passada, né? Legal. Então, como o professor falou, o switch atende informações pré-programadas, né? Como foi aquele caso em que a gente passou lá, mais, menos, asterisco e barra, né? E o if-else, ele trabalha com condições, né, testando para saber se é verdadeiro ou falso, né? Então a gente pode testar dessas duas formas. Cabe a você, né, identificar onde é a melhor forma de trabalhar com o if-else e onde é a melhor forma de trabalhar com o switch case, certo? A gente tem também os comandos de repetição. Dentro dos comandos de repetição a gente tem o while, né? Então o while ele funciona da seguinte forma, testando se uma condição é verdadeira ou não. Caso a condição seja verdadeira, ele vai trabalhando aqui, né, os incrementos, né, as instruções que são delimitadas, incrementos, decrementos e tudo mais. Enfim, o que a gente pré-programar, né? Aí a gente pode trabalhar com contadores ou não, né, dentro do while. Enfim, a gente pode trabalhar diferentes formas, né? Nós temos também os comandos do while, né? Esses comandos do while funcionam semelhante ao while, certo? Que é o comando enquanto. A diferença é que o while, ou enquanto, ele vai testar no início e o do while vai testar no final. Como que é esse negócio de testar no início e testar no final? Por exemplo, o teste que eu estou me referindo é esse teste condicional. Se essa condição for satisfeita, aí sim ele vai executar essas instruções aqui. No do while ele faz diferente. O que aconteceu? Ele tem as mesmas instruções que a anterior, só que o que ele fez? Testou tudo, ele executou tudo
o que a gente havia pré-programado, nesse conjunto de instruções, certo? E só depois testou para saber se a condição é verdadeira ou falsa. Então, o que acontece? Acaba existindo uma perda de processamento, mas cada caso é um caso para ser específico, relacionado ao que usar enquanto você está fazendo um laço de repetição, né? Então, nós temos aí, por exemplo, pontos em que precisamos realmente executar e só depois testar no final, né? E no caso, mas o que é geralmente utilizado é aquele que a gente testa a condição no início e só depois executa as instruções. Por quê? Você acaba tendo uma perda de processamento. Você executou comandos demasiadamente e não necessariamente você precisaria ter executado e só depois testar para saber se precisava ter executado ou não. E o do while ele faz isso, né? Ele executa um monte de instrução e só depois testa para saber se aquilo realmente vai atender às necessidades condicionais ou não, né? O nosso outro laço de repetição é o for, né? Esse for aqui, eu gosto muito de utilizar ele, né? Não só eu, como a grande maioria dos programadores gostam muito de utilizar ele para estruturas delimitadas, né? Que geralmente são atendidas por arrays ou vetores, como vocês preferirem chamar. Então, inicialmente, a gente tem aqui as declarações de variáveis, certo? Né? Temos uma quebra de linha aqui, que exibe na tela. E aqui nós temos o for, que é também conhecido como para, né? Inicialmente, dentro da condição, da estrutura dele, nós temos a declaração de variável, que é separada por ponto e vírgula, a condição que o contador vai contar, então, por exemplo, o contador i vai contar de 0 até 50, incrementando de 1 por 1, e só depois vai executar todas as instruções, certo? Então, dessa forma, nós conseguimos executar estruturas condicionais e laços de repetição. Enfim, a partir dessa base é que nós vamos conseguir trabalhar de forma satisfatória na nossa linguagem de programação. Bom, caros alunos, então, depois dessa chuva de informações aí sobre linguagem de programação PHP, espero que vocês tenham aproveitado para construir conhecimento. Enfim, recomendo vocês que olhem esses códigos dos slides, né? Acessem os vídeos também que tem, e façam um por um, testando na sua própria casa. Instalem os programas, certo? Saiam daqui, já instalem os programas em casa. Façam os códigos um por um para vocês testarem e ver o que vai acontecer em cada código. Professor Thiago Aguiar. Então, essa é a nossa primeira aula, né, de uma série de aulas aí sobre programação para web, né? Então, estamos aí para sanar as dúvidas e mostrar para os nossos alunos como trabalhar programação web. Exatamente, essa foi a primeira etapa de muitas que vamos estar dando continuidade, né? E no decorrer, quem tiver dúvida, né, a gente pode estar tirando dúvida aqui no chat, né? Recomendo que o pessoal, como o professor inicialmente falou, façam bastante exercício, demasiadamente, né, sobre o assunto de programação, que para programar é preciso praticar, praticar, praticar. Ok, professor. Bom, então ficamos por aqui, né, e até a próxima aula. Até mais.